Olá pessoal, novembro é o mês para a gente conscientizar o homem a manter a sua saúde em dia. É por isso que nós não podemos deixar de comentar sobre o câncer de próstata. Infelizmente, um câncer muito frequente nessa população, mas que tem tratamento e nós precisamos desmistificar alguns conceitos sobre essa doença. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a anatomia da próstata. A próstata é uma glândula localizada na nossa pelve, né, que é a região de baixo do abdômen, e ela fica entre a bexiga, né, um pouquinho abaixo da bexiga, e colada à parte final do intestino, que nós chamamos de reto. É importante a gente conhecer essa anatomia para que a gente possa entender não só as dificuldades de diagnóstico nessa região, assim como os efeitos colaterais do tratamento quando nós realizamos algum procedimento na próstata. Quando nós falamos de câncer de próstata e pegamos a incidência, eu coloco aqui para vocês dados americanos que são bem semelhantes aos brasileiros. Quando nós pegamos a incidência, o número de casos esperados para esse ano de 2023, o câncer de próstata é o segundo mais frequente depois do câncer de mama, quando descartamos os cânceres de pele não melanoma, que são tumores muito frequentes, mas que normalmente não entram na estatística de câncer. Mas quando nós passamos para mortalidade, esse câncer que era o segundo de incidência, ele passa para nono quando nós levamos em consideração a taxa de mortalidade, o número de mortos relacionado ao número de casos. Isso é importante porque já passa a nossa primeira importante lição contra o câncer de próstata. É um câncer muito incidente. Infelizmente, muitos homens terão câncer de próstata, mas ele é um câncer com baixa mortalidade. E para a gente entender o câncer de próstata, a gente precisa entender os fatores de risco. O principal fator de risco do câncer de próstata é a idade. Provavelmente é o câncer que é mais afetado pela idade, tirando os de pele não melanoma. E se a gente pudesse hoje fazer um exame, por exemplo, retirar a próstata de todos os homens com 80 anos de idade, estima-se que a incidência de câncer nessa população seja na casa de 40%. Ou seja, é um câncer muito frequente, mas ao mesmo tempo a gente não vê toda essa população, praticamente metade dos homens de 80 anos de idade, morrendo de câncer. E aí que é um dos primeiros desafios do câncer da próstata, tentar identificar qual que é a variante do câncer de próstata que realmente precisa ser tratada. Esse é um conceito que a gente vai começar a conversar mais para frente. O segundo fator de risco são as síndromes hereditárias, como, por exemplo, a mutação do gene BRCA, a síndrome de Lynch, são síndromes que aumentam o risco do câncer de próstata. Mas também é sabido, se você tem casos de câncer de próstata, principalmente familiares de primeiro grau, isso também aumenta seu risco de câncer de próstata. Fatores étnicos, que aqui já entra numa zona de menor evidência, né, mas acredita-se, tem alguns dados americanos que na população afrodescendente o risco de câncer de próstata é maior, e a obesidade, talvez aqui é o principal fator modificável, fator de risco modificável para evitar o câncer de próstata, que seria a prevenção. Mas quando nós falamos de prevenção, talvez a primeira imagem que vem na cabeça, que é um dos principais pontos que nós precisamos mudar, é o toque retal. O toque retal não é um exame preventivo, não é um procedimento que vai evitar que você tenha câncer de próstata ou diminuir o seu fator de risco. Que nós deveríamos combater o único fator modificável, né, para a gente tentar evitar que o câncer de próstata apareça é a obesidade. Por isso, a importância da realização de atividades físicas regulares
e uma alimentação balanceada. Talvez essa seja a principal medida preventiva do câncer de próstata hoje, porque todas as outras não são modificáveis, tá? A partir do momento que nós desenvolvemos o câncer, aí a gente começa uma situação muito na medicina hoje com dados conflitantes, que seria a questão do rastreio. E por que os dados conflitantes? Porque para indicarmos um exame de rastreio, nós precisamos saber o seu benefício, né? Que seria o número de pessoas que serão beneficiadas, o número de óbitos que nós vamos prevenir fazendo um rastreio. Mas quando nós pegamos os dados de rastreio do câncer de próstata, esses dados eles são um pouco ou muito pequenos, né? Um benefício muito pequeno comparado com os malefícios do tratamento, ou às vezes a ausência do benefício. Diferente, por exemplo, de outras doenças, como o câncer de mama, que já mamografia é um rastreio que tem benefício clínico de diminuição da mortalidade. Mas, voltando aqui para o câncer de próstata, o que nós tentamos fazer hoje é definir o risco do paciente e discutir com ele os riscos e benefícios de você realizar o rastreio, que seria o quê? Uma pessoa que não tem sintomas, realizar exames periódicos para evitar, para diagnosticar o câncer de uma forma precoce. Então, esse seria o objetivo do rastreio. E se formos empregar o rastreio ele é pelo exame de sangue, que é o PSA. Ah, Bruno, mas e o toque retal? Por que nós não empregamos o toque retal como rastreio, como ferramenta de rastreio? Bom, para uma ferramenta ser usada como rastreio, ela precisa ter o que nós chamamos de alta sensibilidade. Ou seja, ela precisa vir positiva quando você tem o câncer. Como nós podemos ver nessa figura, né, do acesso do dedo no toque retal da próstata, o toque retal ele só pega a porção posterior da próstata. O que é a zona de maior incidência do câncer, mas existem cânceres que são localizados na região anterior e que não são palpáveis. Então, é muito difícil você, por exemplo, ter um câncer de próstata em um PSA normal. Pode acontecer? Pode. Mas é muito mais frequente você ter o câncer de próstata e o toque retal vir normal. Então, esse que é o grande perigo de só realizar, por exemplo, o toque retal como exame de rastreio. Normalmente não é essa a recomendação. A recomendação é que façamos o PSA de forma periódica como rastreio após uma discussão com o paciente, né, principalmente os pacientes com fatores de risco, né, ou que desejam, por desejo próprio, realizar o exame de rastreio e que esse rastreio seja feito anualmente com o exame do PSA dos 55 aos 69 anos. Mas talvez aqui o que é mais importante a gente falar de câncer de próstata é com relação ao diagnóstico. Porque o diagnóstico aqui, a gente está falando das pessoas que têm algum sintoma e a gente precisa entender o que é esse sintoma, que um desses sintomas pode ser do câncer de próstata. Normalmente, cânceres de próstata que dão sintomas tendem a ser mais agressivos e como já estão dando sintomas, isso já é um indicativo, talvez, da gente instituir alguma forma de tratamento. Já é uma balança para os riscos e benefícios, já é um peso nessa balança. E quais seriam esses sintomas de câncer de próstata? Aqui eu coloquei 10 sintomas que podem sugerir câncer de próstata, não quer dizer que seja sintomas de câncer de próstata, mas é importante quando a pessoa começa a sentir algum sintoma que ela procure o seu médico para que ele possa fazer um diagnóstico adequado. E aqui que é o grande problema dos homens, que se nós formos comparar com as mulheres são muito mais cuidadosas nesse sentido. Quando elas têm algum sintoma, a tendência é que a mulher ela procure mais rapidamente o serviço de saúde, diferente do homem. O homem ele tende a procrastinar ali um pouquinho mais e quando chega, às vezes o sintoma já está mais avançado e, consequentemente, o tratamento é mais difícil. Mas o que nós temos de arsenal para realizar esse diagnóstico, né, de um sintoma prostático? Aqui
entra o toque retal. O toque retal é um exame que é feito no consultório. Então, a partir do momento que a pessoa se queixa de um sintoma prostático, nós podemos realizar o toque retal e ali já ter alguma informação, alguma hipótese diagnóstica. O toque retal, ele não só é para o câncer de próstata, mas ele pode fornecer informações sobre o tamanho da próstata, se a próstata é dolorida ou não, e alguns diagnósticos diferenciais. O exame do PSA, que também é um exame que não só nós usamos para rastreio, mas como diagnóstico. O valor do PSA, outras medidas que a gente usa, como por exemplo o PSA livre, densidade do PSA, podem auxiliar a gente entender esse diagnóstico do que está acontecendo, né, na próstata ou os sintomas que você está sentindo. O ultrassom da região pélvica, da região da próstata, ele ajuda a entender a anatomia em volta da próstata, né, para ver se esse sintoma pode ser alguma coisa na bexiga, pode ser alguma coisa no intestino, alguma coisa comprimindo ali naquela região. Então é importante ter essa noção anatômica, que às vezes a palpação, né, no exame clínico é muito difícil por conta da posição pélvica da próstata. E aqui a gente passa para os exames mais avançados. Talvez o grande avanço no que se refere a arsenal diagnóstico da próstata seja a ressonância da próstata, a ressonância destinada ali, multiparamétrica da próstata, é um arsenal importantíssimo no diagnóstico das patologias da próstata, principalmente do diagnóstico de câncer. Então, a partir do momento que você tem algum sintoma, a ressonância ela pode servir como uma estratégia de entender o seu diagnóstico e muitas vezes direcionar, por exemplo, uma biópsia, né, dependendo da localização onde a gente visualiza alguma alteração na próstata. E o exame talvez mais recente, que a gente tem usado principalmente nos casos oncológicos, né, que a pessoa já tem um câncer da próstata, que seria o PET scan, nessa modalidade da próstata que a gente chama de PET, com o PSMA, que ele é um exame direcionado ali para as áreas onde capta o PSA, que envolve o câncer da próstata. Então, é uma ferramenta útil se for bem indicada. Então, se a gente for analisar hoje nosso arsenal diagnóstico, ele é muito amplo, tem muita informação e é por isso que você precisa realizar os exames da forma correta. Não adianta realizar os exames só porque são exames mais avançados, que às vezes isso pode não trazer a informação que você deseja. E o exame diagnóstico mais importante quando nós falamos de câncer de próstata é a biópsia. É muito comum as pessoas virem em consulta, às vezes com uma alteração do exame do PSA e acharem que estão com câncer de próstata. A gente só consegue realmente definir o diagnóstico de câncer de próstata, salvo algumas raras situações, com a biópsia. E além da biópsia fornecer o diagnóstico, ela já é uma das principais ferramentas para definir o que a gente chama de risco do câncer da próstata, né, da agressividade desse câncer. Lembra que eu falei para vocês que o câncer de próstata ele tem uma gama, né? Existem vários subtipos de câncer de próstata, alguns mais agressivos e alguns menos. E a biópsia ela já começa a tentar a gente entender qual o tipo de câncer que a gente está enfrentando, além, claro, de fornecer o diagnóstico, confirmar o diagnóstico. Bom, primeira coisa que nós fazemos, então, depois que nós realizamos o diagnóstico adequado do câncer da próstata, é definir se o câncer está avançado, né, se ele já passou para algum outro órgão, se ele está localizado. E como nós podemos ver nesse dado americano, 82% dos cânceres de próstata eles estão no que nós chamamos de região locorregional, que seriam os localizados, mais o que está localizado ali periférico à próstata. E isso é um dado importante, porque é nessa população, que é a maioria, que a gente possui essas estratégias, né, de diferentes tipos de tratamento. Quando o paciente já tem a doença mais avançada, normalmente é um protocolo específico, mas quando o paciente tem essa doença locorregional, o que nós costumamos a fazer é uma classificação de risco para poder definir qual a melhor estratégia de tratamento. Lembrando que nessa população, né, principalmente dos localizados, é que nós estamos lidando com tumores de baixíssimas vezes agressividade e muitas vezes o tratamento pode trazer sequelas.
Então, a primeira classificação que nós utilizamos são os tumores de baixo risco, que uma das estratégias é justamente a gente fazer o acompanhamento. Lembrem-se que não é não tratar, né, não abandonar, é a gente acompanhar. Então, a partir do momento que a pessoa recebe esse diagnóstico de câncer de próstata, se é classificado como esse baixo risco, a gente pode fazer exames periódicos e acompanhar se esse tumor está crescendo, se esse tumor está em atividade ou não. Em alguns casos, a gente mantém o acompanhamento, principalmente nas pessoas mais idosas, que o tratamento imputa uma morbidade maior. Mas as outras opções de tratamento seriam fazer a cirurgia, que é o tratamento mais conhecido, né? A radioterapia ou alguma terapia focal. Saindo do baixo risco, a gente passa por uma população mais intermediária, que não é nem totalmente baixo risco, mas também não é a mais agressiva, e aqui também a gente usa como estratégias a cirurgia e a radioterapia. E o alto risco são os pacientes que realmente precisam ali fazer uma cirurgia, um tratamento mais radical, mais agressivo, como eu coloco aqui para vocês. Mas independente do diagnóstico, né, do câncer de próstata e do risco, a gente precisa colocar na cabeça que o câncer de próstata ele é um câncer com prognóstico maravilhoso se a gente for comparar os outros tipos de câncer. Então, como vocês podem ver, se nós pegarmos 100 homens hoje diagnosticados com câncer de próstata, mais de 97 ali vão viver mais de 5 anos, o que é muito bom comparado com outros tipos de câncer. Então é importante que as pessoas saibam que se elas forem acompanhadas e receberem o tratamento adequado, o prognóstico é muito bom. E mais importante do que pensar no prognóstico é a gente pensar nas sequelas do tratamento, né? Não adianta a pessoa viver mais, mas viver mal, né? Então, o tratamento trazer, por exemplo, uma incontinência urinária, uma impotência sexual. Então, nós precisamos pesar esses riscos e benefícios do tratamento. E a minha mensagem final para vocês, é claro que não dá para a gente conversar sobre todos os aspectos do câncer de próstata, mas a primeira é que nós precisamos cortar, né, desmistificar que o toque retal ele não é o exame fundamental do rastreio. O exame fundamental é o exame do PSA. E se você quisesse colocar os seus exames em dia, né, se você já está numa estratégia de rastreio e quer colocar o seu exame em dia, é fundamental que você realize o PSA anual e não o toque retal, que é um exame mais do diagnóstico, tá? O segundo ponto é que se você quer saber sobre a estratégia, se você quer saber mais sobre rastreio, sobre se você precisa fazer um rastreio do câncer de próstata, é importante você consultar um profissional especializado para que ele possa te orientar, para você ficar ciente sobre os seus riscos e benefícios. Lembre que não é um consenso, não existe um consenso que todo homem tem que fazer o câncer de próstata, né? Nós tentamos individualizar esse rastreio para trazer o melhor benefício para o paciente. Mais importante hoje, que eu quero que vocês guardem essa mensagem, é que procure seu médico nos sintomas. Então, se você tem algum sintoma de próstata, procure o seu médico para investigação. Isso é o mais importante. Essa negligência nos sintomas de próstata é aí que mora o principal problema. Porque você pode estar sendo acometido por um câncer de próstata mais agressivo e que precisa de tratamento. Se você não for tratado, isso pode piorar, se agravar e piorar o seu prognóstico. E sempre lembrando que o câncer de próstata ele tem tratamento e tem um excelente prognóstico. E hoje nós conseguimos reduzir muito as sequelas com as opções nossas de tratamento. Então não fique com medo de receber esse diagnóstico, porque você será tratado e provavelmente terá um bom resultado, como nós vimos nas estatísticas. Bom, agradeço a atenção de todos, espero que vocês curtam e compartilhem bastante esse vídeo, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Até mais!